Butterfly, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Joy Quintanilha. Se você ainda não é inscrita, aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações e coloque aqui embaixo o que você achou do conteúdo desse vídeo. Maternidade típica e atípica. Vamos só pontuar o que significa a palavra atípica. Vocês me perguntam muito porque me veem utilizando muito atípico nos meus vídeos, né, na minha fala. E o termo atípico, ele refere-se às pessoas com deficiência, seja ela neurodivergente ou deficientes físicos. Então, para algumas pessoas, usar o PCD ou pessoas com deficiência talvez soa agressivo. Então, nós utilizamos a palavra atípica quando refere-se a pessoas com deficiência, tá bom? E uma coisa que eu tenho, gente, que falar, eu não posso deixar de falar aqui para vocês, é que a maternidade, sendo ela atípica ou típica, elas têm padrões muitos, mas muito semelhantes. Nós falamos sempre que a mãe, ela tem que ser guerreira, ela tem que lutar mesmo, ela tem que ir com os seus direitos, enfim. A gente se transforma realmente em outra pessoa após a maternidade. Só que o que eu quero pontuar hoje, algo muito importante que eu vejo poucas pessoas falarem, é que quando você é uma mãe típica, você tem a sua exaustão, você tem as suas preocupações, as suas limitações. Porém, é muito mais fácil, gente, levar uma maternidade típica do que uma maternidade atípica. Nós temos nossos altos e baixos, nós realmente temos a nossa voz silenciada, a nossa invisibilidade, enfim. Porém, na maternidade atípica é o dobro. E quando a gente fala em questão da maternidade atípica, que as mães elas têm que ser guerreiras, gente, não faça isso, porque é uma dor imensurável. Eu não posso falar para vocês que eu sinto a dor de fato do que é ser uma mãe atípica, porque eu não passo. Mas eu convivo com mães que são atípicas e é uma dor que você realmente não consegue, talvez levantar da cama, você não tem força realmente para querer viver um dia a mais. Elas não reclamam dos seus filhos, mas fazem sim questionamentos, porque é um preconceito que a sociedade tem gigantesco, que a todo momento você tem que explicar, e é cansativo explicar. E no vídeo de hoje eu venho falar para vocês que se vocês conhecem ou se vocês são uma mãe atípica, acolha com muito mais carinho, amor e atenção. Sabe por quê? Porque talvez na maternidade típica a gente tenha por escolha querer trabalhar ou não. Ter uma rede de apoio pagando ou uma rede de apoio que esteja ali realmente disposta a nos ajudar de forma gratuita. Nós temos acesso às escolas aonde os nossos filhos eles ficam em horário integral. Eles, se pegarem de manhã, eles ficam de 7 a meio-dia, se for à tarde, de 1 às 5. Em todos os lugares eles são bem-vindos e aceitos. Já na maternidade atípica, nós não temos escolha. Eu falo nós porque eu me incluo dentro desse grupo, porque eu não posso viver de fato, mas eu sinto por elas a dor, a necessidade de ver seu filho sofrendo na escola, sendo sempre apontado por ser diferente,
por a escola não ter estrutura para aceitar o seu filho, por você não conseguir talvez pegar um carro por aplicativo, porque o seu filho é um deficiente cadeirante e você não tem um carro adaptado para poder conseguir levar vocês para dar um passeio. Na escola não ficam o tempo todo. Eles tem sim, eles, para mim, na minha opinião, eles são excluídos sim, porque eles não têm o horário integral, eles ficam meio período, porque não tem rede de apoio, não tem professor de apoio. Então é muito mais difícil a maternidade atípica. Para uma mãe atípica, além de ter que se explicar o tempo todo, além do preconceito que a sociedade tem, que as pessoas têm quando descobrem, muitas das vezes pelo comportamento, que elas são diferentes, as crianças são diferentes, a dor é mútua. Porque não temos estruturas cabíveis e acessíveis a elas, tanto às mães, tanto aos filhos. E a gente lida tanto por igualdade, 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 igualdade. E eu hoje, como uma mãe, e principalmente tendo acolhido diversas mães atípicas, eu falo para vocês, a maternidade atípica, ela é muito diferente. Porque a nossa rede de apoio, eu sempre vou falar nós quando me refiro às mães atípicas, porque eu me identifico em muitos pontos. Então, eu tenho sim empatia e eu me incluo, porque eu me faço parte desse grupo, porque eu tenho voz para falar por elas, com elas e para elas. Nós não temos essa acessibilidade em questão de igualdade. Até porque a gente não luta por igualdade, porque se a gente lutar por igualdade, os nossos filhos, eles não são iguais. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem sua particularidade, mesmo que tenha autismos, eles têm comportamentos parecidos, porém eles sabem lidar de forma diferente, cada um com a sua particularidade. Então, eu hoje aqui nesse vídeo eu venho pedir a vocês equidade. Nós pedimos equidade para que eles tenham acesso primeiro a essa acessibilidade de acordo com as suas necessidades. A maternidade atípica, ela não tem por escolha querer trabalhar ou querer trabalhar. Ela simplesmente ela tem que parar a sua vida para poder, de fato, ser 100% viver a vida dos seus filhos. Elas têm que parar de trabalhar, porque tem que ir para a escola com os seus filhos, voltar a estudar, porque sem a mãe, muitas escolas não têm professor de apoio, como eu falei antes. Então, a mãe ela tem que deixar de trabalhar para levar o filho para a escola. Ela não pode trabalhar em tempo integral, porque ela tem essa dificuldade de voltar ao mercado de trabalho por causa dos horários, porque tem que conciliar primeiro com a dificuldade do diagnóstico, porque tudo ela só pode resolver com o diagnóstico, sendo que tá difícil conseguir esse diagnóstico com precisão, com rapidez, agilidade. Então, essa dificuldade dificulta também a questão do acesso às terapias. E quando tem esse acesso às terapias, é tudo cronometrado. Então, ela tem que levar a terapia, ela tem que levar a escola, ela tem que fazer, muitas das vezes, equipes multidisciplinar, que também faz parte de uma das terapias. Ainda tem que tentar fazer a socialização, porque dependendo do grau de nível de suporte do seu filho, ela também tem essa dificuldade de socialização com a criança em relação ao ambiente a qual ele se encontra, seja ele familiar, escolar, na rua, enfim. Então, no vídeo de hoje, eu venho pedir a vocês que compreenda, acolha,
e simplesmente, gente, abrace a mãe atípica. Assim como nós estamos abraçando as mães típicas, hoje o vídeo de hoje é um apelo para vocês olharem com mais carinho, com mais acolhimento para a dor da mãe atípica, para a exaustão da mãe atípica, porque ela precisa não só de palavras, mas de pessoas dispostas a estarem com elas, a falar: eu tento entender o seu filho, então eu tento ficar um pouco aqui com seus filhos, para você poder conseguir ter um momento seu de lazer, um momento pelo menos para ela conseguir tomar um banho, para ela pelo menos conseguir se reconectar com ela mesma. Hoje o meu vídeo é um apelo. Seja uma rede de apoio para a maternidade atípica, não só com palavras, mas com ações. Ações de amor, de carinho e acolhimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e coloque aqui embaixo se você é mãe típica ou atípica e se você já passou ou conhece alguém que esteja passando por esse processo de dificuldade de conseguir colocar para o mundo que precisa apenas de um olhar com carinho, um abraço e uma mão realmente estendida dizendo: eu estou aqui, você não está sozinha. Então compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a milhares de mulheres que estejam passando também por isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!